Chumi, tava vendo essa história aí que tu me mandou do casal que forjou o sequestro do filho e já tinha raspado a cabeça da criança para simular um câncer e pagar a dívida com a agiota. Só isso já seria o suficiente para ter a história completa, mas não, né? O cara com cara de marrento, corno marrento, cara típica de corno marrento, sobrenome ítalo com dopia-T, e a mina, uma morena do cabelo liso, misericórdia, chamada Maiara. Parece theory fiction que a gente escreve e às vezes a gente acha que tá pesando um pouco a mão no clichê, né? Interior de São Paulo, nordeste do estado de São Paulo, cidade com menos de 50 mil habitantes. E assim, esse caso aí fez eu ter um pouco de vontade de comentar sobre essa grande máquina de duas cabeças que é o casal truqueiro, né? Essa grande sinergia do golpinho brasileiro, que é o casal de truqueiros. Quem nunca precisou interagir com algum desses? É tão clichê o troço, assim, que chega, a dar até tédio, sabe? É sempre um casal crente, né? Sempre é um casal crente. Aí antes do advento do crentismo no Brasil, a galera era católica não praticante, e aí a questão religiosa nem entrava muito no argumento da confiabilidade, né? Mas já faz muito tempo que esses casais aí eles já vêm na roupagem perfil de rede social clichêzaço, né? Cristão, pai do fulano, pai da fulana, marido, esposa, e aí um versículo, né? Ai, cara, sério, isso aí, que saco, sabe? Troço entediante pra caralho, sabe? Esses perfis humanos, assim, entediantes, tipo, me mostra alguma coisa de diferente, sabe? Caso Didia, lá no eixo Manaus-Parintins, né? A mãe de Miss, empresária local, exploradora de funcionário, criando uma seita caótica com droga de festa de viado, né? Aí sim eu tô falando. Legal. Isso aqui não acontece todos os dias. Desse jeito não acontece todos os dias. E é bacana uma história dessas, né? De degradação, legítima, né? Cara. Casal de swingueiro. Porque esses dois aí são swingueiros, né? E se não são swingueiros, são o equivalente a tu ser swingueiro nessa porra dessa cidade deles, né? Isso aí, cara, mano. Olha a cara desses filha da puta, cara. Troço assim, sem imaginação nenhuma, sabe? Dever pra agiota. E aí as dívidas pra agiota são sempre as mesmas merdas. Não tem aí na notícia, né? Mas não é que se endividou pra cuidar de algum paciente, de algum familiar doente, ou porque alguém da família ficou doente, precisou pegar dinheiro pra cuidar no tratamento, ou então, pegou dinheiro emprestado ali para quitar um imóvel e ficar mais tranquilo com a família, errou o pulo, né? Calculou mal. Não, nunca é isso, né? E assim, a partir do momento que tu pegou dinheiro com a agiota, isso que eu vou dizer aqui é uma obviedade para ti, mas assim, eu fico chocado ainda, eu tenho a capacidade de me chocar quanto eu conheço de adulto funcional que não entende isso assim com tanta facilidade. A partir do momento que tu pediu dinheiro para a agiota, é porque tu já esgotou todas as outras possibilidades mais seguras de pedido de empréstimo, né? Ou seja, tu não tem nome limpo, tu não tem possibilidade de pedir empréstimo bancário, nenhum amigo teu maluco de te emprestar dinheiro. Muitas vezes eu quero dizer sempre, né? Sempre.
tu já tá devendo dinheiro pro banco, que tu já não considera mais dívida, né? Porque afinal é só esperar uns anos ali na cabeça da galera e tudo se resolve. E, cara, tu tá dando Pelé aí no chapéu, né? Nos teus amigos e conhecidos que tiveram a brilhante ideia de te emprestar dinheiro, né? E aí o que sobra? Vai sobrar agiotagem. Só que o agiota, ele tem um problema, né? Do mesmo jeito que ele faz menos perguntas, ou pergunta nenhuma, se tu ficar devendo dinheiro vai dar ruim, né? E aí depende muito do proceder do agiota. Tem agiota que já chega quebrando as duas pernas, tem agiota que é um pouco mais humanizado, ele só aparece com os capangas e começa a levar as coisas da tua casa como aviso prévio, né? Vamos chamar esse aí de agiota humanizado, né? E assim, cara, essas pessoas, elas se procriam, né? Elas se procriam. E tu pode ter certeza que todos esses casais de truqueiros, todos eles, tá? Todo esse tipo de casal de truqueiro, eles acham que são melhores do que o pobre, fudido, desgraçado que bota as crianças para vender bala no sinal, né? Ou para pedir esmola. Aqui nós estamos falando de algo que na prática é a mesma coisa, mas o foda é que aqui tu pode ter certeza que esse casal aí, ele não acha que é o mesmo tipo de pessoa. Ele não acha. Ele acha que o pobre que bota a criança pedindo sinal é um vagabundo que deveria ser esterilizado compulsoriamente pelo Estado. E eles não. Eles de maneira alguma. Eles aí, se Deus quiser, né? É só aí se organizar mais financeiramente aí, né? Deus proverá. Graças a Deus aí vai estar provendo aí, né? E aí ter uma segunda criança saudável aí, se Deus quiser, para engajar aí na rede social, simular que ela tá doente, né? Porque ter um filho doente de fato é ruim, né? Porque aí dá trabalho, dá trabalho de verdade, assim, né? É melhor assim se a criança for saudável, assim, porque daí, pô, simular é mais pá, né? Porra, tu deve lembrar não, tu lembra com certeza daquela fita de 1 ano e meio, 2 anos atrás, nem lembro quanto tempo foi. Vai fazer 2 anos, né? Lá no sul que eu tive que fazer a triagem pra alugar lá o apartamento da minha mãe, né, cara? E porra, mano, aquilo ali, pô, beleza, né? Não é nenhum trabalho que eu não saiba fazer bem, assim. Mas assim, cara, quando tu finalmente assim supera a triagem, né? Triagem na internet, na rede social, né? Que tu elimina, tu já sabe, né? Eu já te expliquei como é que é. Assim, de 100 pessoas que te mandam mensagem, 50% então, de 100, né? 50 tu não responde, tu só lê o jeito que tu escreveu e tu não precisa nem entrar na rede social, né? O filtro é esse, ponto. O filtro é a abordagem, né? E aí tu sabe que responde a várias questões. Sendo que a ortografia, ela nem é a principal, né? Tu sabe disso. Ela até participa do critério, mas ela não é a principal. A principal são outros detalhes, assim, que não cabem nesse vídeo. Aí, beleza. De 50%, tu olha o perfil da rede social, né? Aí de 50 que tu olhou o perfil da rede social, assim, de cara, assim, só de bati o olho, assim, na primeira publicação, assim, em cima, no perfil do que tá escrito da pessoa, na foto da desgraça, e ali tu já elimina, porra, mais 30. Então sobra 20 ainda, né? Aí beleza, de 20, tu dá uma olhada, tu começa a descer mais na rede social e olhar bem e tal. E aí também avança para dar uma sondada, Jus Brasil, essas paradas assim, né? Às vezes não tem tanta informação para tu ver no Jus Brasil, alguns tem. E aí desses 20 que sobraram, tu vai conseguir separar 6
6% de 6%, 6 de 100, beleza. Aí esses aí tu responde, né? Esses tu responde. E aí dos que tu respondeu, ali na interação, tu já limou mais 4, sobra 2 perfis de 100. 2 perfis de 100 que dá pra pelo menos avançar e ver se vai fechar o bagulho, né? E assim, nessa última vez, foram 3, entre aspas, pessoas, já vamos dizer porque entre aspas, que eu cheguei ao ponto de mostrar lá, né? Um cara que era um funcionário público de baixo escalão lá, beleza. Mostrei, ele não se interessou muito. E aí sobraram os 2 casais evangélicos, né? Um deles soft evangélico, que é quem ficou no apartamento, né? E não deram nenhum problema, pelo menos até a data, né? E o casal hardcore evangélico que... Ah, mas tem uma questão. Lembrei agora. Esse casal hardcore evangélico não chegou pela minha triagem. Puta que pariu, cara. Eu já tava pensando, por que essas pessoas eu separei pra ir lá ver o bagulho? Claro. Essas aí não chegaram pela minha sondagem. Chegaram pelas fontes da minha mãe, que é uma pessoa que eu gosto tanto, mas que tem 100% de aproveitamento zero em qualquer avaliação de seres humanos, né? E aí chegou esse casal evangélico e assim, mano, era uma versão Rio Grande do Sul desse casal aí, né? Um pouco mais velho, não muito, não, esses aí tem 28 anos, aqueles ali tinham já pelos 37, quase 40, o cara devia ter 40 e poucos, a mina 30 e tantos, né? E aí eu vou te recontar essa história, né? Eu vou te recontar essa história, porque casal turqueiro sempre me fascina. Aí beleza, chegaram lá, o jeito que eles me cumprimentaram, que eles apertaram a minha mão, eu já sabia que não ia rolar nada. Porra, mano, não tô dando uma aqui de bravateiro de podcast dizendo que, pô, cara, o jeito que tu senta na cadeira eu já sei se tu serve ou não serve, né? Não, pô, isso aí é pseudagem 1000 grau. Agora, o jeito que a pessoa chegou, apertou a tua mão e a frase que ela te diz, pô, mano, isso aí se tu... Pô, mano, às vezes aquilo ali não é um sim, mas se é um não, já é um não, tá ligado? Tu já sabe, cara, tu tem que saber, cara, tu tem que saber. Assim, tu pode te enganar do troço ter sido positivo e depois ver que o troço era uma merda, mas assim, se já é uma merda, na entrada, cara, não vai ser bom. Aí beleza, subiram, se eu mostrar, tu sabe como é que é o meu jeito, né, de mostrar as coisas, né, eu lido 100% com realismo e, cara, o que tá bom, o que tá ruim. E aí, mano, começou os papos tortos, né, eles respondendo muita coisa que eu não tinha perguntado, repetindo várias vezes, cara, que era uma família cristã, né? Não, a gente é cristão, família cristã, porque daí uma hora tá, fulano, assim, os dois falavam, os dois interagiam, mas claramente quem tomava a frente era a mulher, né? Mas o cara também era bem ativo na conversa, assim. Aí eu perguntei assim, que igreja o senhor é pastor? Aí ele, vi que ele se impressionou um pouco, assim, não, nós dois somos pastores, né? A igreja fica aqui nos fundos e tal. Não perguntou nada, mas assim, tipo, como esse cara sabe que eu sou pastor? Pô, irmão, não tô lendo mente, né, cara? Porra, né, cara? Porra, pastor de igreja de classe média baixa, porra, né, cara? Porra. Só não é mais caricato do que pastor de igreja de pobre, mas é caricato pra caralho, né? Aí entrou a parte assim que pra mim fez essa história sair um pouco da experiência que tu nem lembra depois de 48 horas pra ser algo que eu lembro até hoje, assim. A mulher perguntou o que eu fazia da vida, né? Aí eu falei, dei um resumo bem por alto, né? Falei 2 palavras, 3 no máximo, para não ficar entrando em detalhes. E aí, porra, cara, tu sabe que pra esse tipo de desgraçado, maluco já começa a te olhar meio diferente, né? E assim,
Ah, não, olha só, a gente também é da área. Aí cara, eu fiquei olhando, realmente curioso, assim. Pensei, cara, peraí, deixa eu botar essa merda aqui. Cara, eu tava conjecturando o que ela queria dizer era da área. Aí ela assim falou, não, é porque eu sou psicóloga. Aí tá, não é a mesma coisa, mas né, se a gente fizer uma grande expansão aí, né? Enquanto eu tava ainda pensando naquilo, ela disse assim, é praticamente como se fosse, né? Essa frase é maravilhosa, né? E ela no Rio Grande do Sul, assim, cara, ela é um indicativo com 100% de certeza, assim, é o gold standard. É o gold standard que alguém tá te passando um cachorro, que aquela coisa ou não é a coisa que ela te diz que é, ou ela não é aquela coisa, mas assim, ela não é nem perto, né? Não é do tipo assim, cara, nunca é um troço do tipo, pô, não, meu bisavô era dentista e ele não, porra, é como se fosse, né? Porque naquela época tinha muito dentista prático, o pessoal não fazia faculdade no interior, mas ele sabia tirar dente. Aí tu diz, não, beleza, era o dentista prático do comecinho do século XX nos interiores do Brasil. Beleza, isso aí tem uma atração bem forte até na realidade. Mas não é isso, né? Não é disso que eu tô falando. E aí, parece que é como se fosse, né? Eu tô aí para começar a psicologia. Nessa hora, minha cara que tava neutra, eu já comecei a ficar sério. Porque ali eu já disse, cara, tu tá ligado como é que eu sou, né? Fora da bravata aí da rede social, porra, cara, tá ligado que eu sou bizarramente sociável, educado e amável com as pessoas, né? Mas ali naquela hora minha cara já deu uma fechada, assim, as pessoas vão ter que sair daqui o mais rápido possível, já deu, né? Não foi eu que fiz a triagem, obviamente, se eu faço a triagem até pode dar merda, mas não esse tipo de pessoa. E assim, não, porque na verdade, né, fulano, e pergunto pro fulano, ele a gente está se preparando para um concurso para perito. E assim, cara, na hora eu percebi que eu tava falando basicamente com um casal de fubanga-cora evangélicos, isso eu já tinha visto, mas que tava completamente soterrado culturalmente por podcast de true crime, né? Eram dois pastores, o cara inclusive na conversa tava dizendo que não, eu também sou eu sou marceneiro e carpinteiro, né? Eu tenho certeza que não é carpinteiro, né? Ele só falou carpinteiro porque Jesus supostamente era carpinteiro, esse cara não é carpinteiro. Marceneiro eu posso até aceitar que era, e aí ele falando, não, porque qualquer coisa que eu posso ir fazendo umas melhorias no apartamento. E eu só cortei, né? Falei, olha só, a dona do apartamento, a proprietária, assim, ela não quer nem melhorias e nem pioras. Ela só quer deixar o apartamento assim mesmo, né? E assim, não vai ter... No caso, né? Eu lembro que eu falei exatamente isso, cara. Caso fosse fechado esse contrato, ele é um contrato fechado de 2 anos. Não, nessa época era 1, né? Depois que passou para 2. De 1 ano. E ele é um valor X já previsto, né? Para o aumento para o segundo ano de contrato com mais X%. Não é mais, não é menos, não é parecido. É isso, né? Tipo, o apartamento fica assim e, pô, eu sou imigrante em outro país, assim, eu tô ligado, né? Eu só tô fazendo o atravessamento aqui dessa história, né? Não me confundam aí com o corretor de imóveis, que eu sou um merda, mas não a esse ponto. Aí descobri que ele também trabalhava como corretor de imóveis, né? Ele não achou engraçada a piada, né? Claro que esse cara trabalhava como corretor de imóveis, mas só para
irmãos ali, né, fiéis da igreja do cara. Aí eu te digo, tá, beleza, acabou ali a conversa, foi bloqueio, bloqueei na rede social e já era, né? Eu uso só Facebook só pra isso. E aí, beleza, mas por que essa história, assim? Cara, eu tava ali com um casal que tentou me passar vários cachorros, evangélico, pastor. O cara fazia uns bicos de corretor, segundo ele. Eu nem acho que ele era corretor de fato. Ele devia fazer uns atravessamentos. Eu não duvido que ele quisesse alugar aquele apartamento ali para depois sublocar para algum imbecil da igreja dele. Eu tenho certeza que ele era o marceneiro mais hediondo do mundo e 2 proto-concurseiros, né? Porque eles não eram concurseiros. Eles estavam ali naquela expectativa de começar a se preparar para um concurso da coisa mais fubanga-core que a gente tem nos últimos 3 anos, né? 4, 5 de cultura brasileira, que é podcast True Crime, né? Essa galera decidiu a vida baseado em podcast True Crime. Tem uma música do Tabaré Cardoso, Murga, né, uruguaia, chama Draculatecas. Porra, cara, eu não lembro exatamente, mas já traduzindo, tá? É alguma coisa do tipo... Cara, ele começa a encontrar os amigos dele da Murga que eles tinham quando era moleque, assim. E cara, como todo... Isso eu acho uma coisa legal do Tabaré, assim. O Tabaré, ele sabe que o uruguaio é um mentiroso compulsório, compulsivo por natureza, né? Então, pô, já fui em show dele, ele contando... Provavelmente também é mentira essa história, mas pelo menos é engraçado, ele contando a história do tio dele, mentiroso pra caralho, não sei o quê. E aí esses amigos dele são os mentirosos. Tá? E aí uma hora um deles fala que tá com a intenção de planejar aquele churrasco, né? Com a intenção de planificar aquele assado. Alguma coisa assim. São 2 passos prévios ao churrasco acontecer, né? Não vai acontecer churrasco, não vai acontecer concurso e graças a Deus essas pessoas não vão virar peritas.